Olá, me chamo Inácio Fernandes. Sejam bem-vindos ao canal VNH. Vamos de uma nova história? Nem tudo a ciência pode explicar. Existem fatos que, por mais que os cientistas se debrucem sobre, não encontram uma explicação plausível. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer e que após a morte, nosso corpo físico irá entrar em decomposição. Os estágios da decomposição do corpo humano são uma série de eventos que resultam no colapso total do tecido corporal e a liquefação dos órgãos. Isso acontece em um período de 12 a 14 horas após a morte. As bactérias começam a digerir as proteínas e em seguida excretam gases como metano e cadaverina, elementos que geram um forte odor e que atraem moscas, acelerando mais os estágios da decomposição. Devido ao acúmulo de gases excretados pelas bactérias, o corpo humano começa a ter um aspecto mais esverdeado e inchado. Isto é a única coisa que temos certeza que um dia irá acontecer. É o colapso, a falência total de todos os organismos vivos, incluindo o nosso, o humano. Porém, por uma razão desconhecida, alguns contrariaram esta regra da natureza. Este assunto se tornou incômodo para os céticos e para a ciência. Para outros, é motivo de chacotas e zombarias. Seja como for, o assunto tornou-se um desafio e, digamos, um estorvo para a ciência moderna, simplesmente por não terem respostas para este fato que irei lhes apresentar neste vídeo. Existem corpos que não entraram em processo de decomposição, sendo que o prazo de validade para os mesmos já está vencido, alguns há décadas e outros, acreditem, até séculos. Eles são chamados de corpos incorruptos. É atribuído esse fato um sinal divino, um milagre. E milagre para os cristãos trata-se de uma assinatura de Deus. E se ele fez, então que assine. Segundo os pesquisadores, existem mais de 2.000 corpos incorruptos. Não se preocupe, não iremos citar os 2.000 exemplares, mas apenas alguns. Antes de mais nada, é importante relatar que, para ser considerado incorrupto, não pode ter removido nenhum órgão interno. Assim também nenhuma outra técnica, tais como embalsamento, mumificação, ou injetar algum elemento químico no cadáver a fim de preservar a sua aparência. Sendo assim, não compare corpos incorruptos com as múmias do Egito, nem de corpos embalsamados como o de Stalin, que foi removido os órgãos internos. Outra característica é que os corpos incorruptos não têm odor fétido. Ao contrário, é comum sentir um agradável odor de rosas quando chegamos perto. Outro detalhe relevante é que para ser incorrupto, precisa manter a cor natural, o frescor e a flexibilidade, semelhantes à vida, por muitos anos após a morte. E se fosse encontrado um corpo em bom estado, mas começasse a se deteriorar muito rapidamente após a exumação, não poderia ser considerado incorrupto. Se isso acontecesse, ficaria claro que estava preservado devido às condições naturais do túmulo e não devido a um milagre. Depois dessa introdução, vamos aos 5 exemplos de corpos incorruptos. Padre Pio, nascido em Pietrelcina, na Itália, em 1887. Padre Pio foi um capuchinho que se tornou famoso por seus estigmas e milagres. Após uma longa vida de devoção, ele morreu em 1968, na igreja de Santa Maria das Graças, localizado em San Giovanni, na Itália.
Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002 e seu corpo foi exumado no início de 2008. E desde então se encontra em exposição em uma urna de vidro e é visitado por milhares de peregrinos todos os dias. O corpo de Padre Pio está em perfeito estado de conservação. Um detalhe chamou a atenção dos especialistas, médicos e peritos, porque na região do abdômen circula sangue, estando seu corpo e pele flácidos, como se estivesse vivo, mesmo com 40 anos após a sua morte. Um grande mistério para a ciência explicar. Todos os estudos realizados no seu corpo concluíram que não há explicação científica ou médica para o que está acontecendo com o Padre Pio. João Maria Vianney. Em 1904, 45 anos após a sua morte, o corpo de São João Maria Vianney foi exumado e encontrado perfeitamente incorrupto. E até hoje, as suas relíquias recebem a visita de inúmeros peregrinos na cidade de Ars, no interior da França. Para quem não conhece, Vianney era um humilde sacerdote que, por ter dificuldade de aprender o latim, foi enviado a uma cidade pequena no interior da França. Porém, para a surpresa de todos, o santo sacerdote revelou mais tarde dons extraordinários, como de cura e habilidade de ler a mente e os corações de seus penitentes. Foi esse dom em particular que fez a sua fama se espalhar em toda a França, conduzindo multidões de almas aflitas à procura de uma assistência do humilde padre que lhes conhecia os pecados secretos e o passado escondido. Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, morreu em 1457 e seu corpo incorrupto, embora se encontre bem desidratado, atualmente pode ser visitado na Basílica de Santa Rita, em Cássia, na Itália. Segundo alguns rumores, os olhos da santa já foram flagrados se abrindo e fechando sozinho. E ela também parece mudar de posição no interior da urna que guarda o seu corpo. Santa Cecília. Não existem informações muito precisas sobre a data na qual Santa Cecília foi martirizada, e sua história só foi registrada no século V, mas acredita-se que ela foi condenada à morte por decapitação entre os anos de 176 e 180. Dizem que o carrasco não conseguiu separar a cabeça do corpo, mesmo depois de 3 golpes no pescoço, e que ela ainda agonizou durante 3 dias antes de finalmente morrer. São Silvano. São Silvano se encontra em exposição na igreja de São Brás, na Croácia. É um grande exemplo de santo incorrupto. Ele foi martirizado com um ferimento no pescoço durante o século IV. E até hoje, cerca de 1700 anos depois, seu corpo ainda existe. O cadáver provavelmente recebeu uma camada de cera, mas mesmo assim é extraordinário que ele tenha resistido por tanto tempo. Vamos agora para algumas investigações. A palavra santo, no grego, tem o sentido de separado, diferenciado. No hebraico, tem por sentido o ato de cortar. Ambos podemos deduzir que é algo ou alguém santo. É alguém que é puro, separado no sentido de não se deixar levar pela corrupção mundana, tais como roubos, assassinatos, maldades. Aliás, a palavra corrupção tem o sentido de algo ou alguém que se corrompeu, se perverteu, saiu do seu estado original e se adulterou. Pode ser um marido
que traiu sua esposa, ou um filho que maltratou a mãe. Sendo assim, se a tradução de santo é estar separado das coisas do mundo, estariam estes então próximos de Deus, que é puro? Segundo as escrituras bíblicas em Romanos 6:23, esta afirma: o salário do pecado é a morte. Se formos analisar, morte também é corrupção, onde o corpo físico se corrompe e apodrece. Seria então por isso que alguns corpos não obedecem este processo? Porque viveram uma vida pura sem se corromper? Aqui apenas uma reflexão. E você, o que acha? É importante lembrar que nós do VNH investigamos a fundo tudo que postamos. E quem tiver dúvidas, pode visitar todos esses supostos corpos incorruptos e tirarem suas conclusões, pois eles ainda estão lá. E você, gostaria também de quando morrer não se decompor? E após 100 anos, familiares, netos e bisnetos contemplarem seu corpo como se estivesse dormindo, sem qualquer sinal de decomposição? Deixa aqui nos comentários. Abraço. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Vamos de uma nova história?